Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Marcelo é advogado e mora em São Paulo. Em 2024, ele descobriu que estava com câncer e precisaria passar por uma cirurgia. Pois bem, antes de tomar anestesia para fazer a cirurgia, ele teve 4 braquicardias, que é quando o coração quase para. Ele sentiu que os seus sentidos haviam sido substituídos por sensações. Ele estava tendo uma EQM. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje, com 1 hora de diferença entre a primeira e a segunda publicação. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você, por acaso, tiver tido uma EQM e desejar compartilhar com o mundo a sua experiência, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Vamos conhecer a história do Marcelo? Bom dia, Marcelo. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você queira nos contar. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz e a palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Carlos. Muito bom dia. Quero cumprimentar a todos aqueles que acompanham o canal. Desejar que esse seja um momento bom para todos nós, tanto para mim quanto para todos aqueles que vão assistir. Meu nome é Marcelo Santos Mourão, eu sou advogado, resido em Ubatuba desde os meus 10 anos de idade. Saí daqui apenas para fazer a faculdade e retornei. Sou advogado há 35 anos, trabalho na área de direito eleitoral, direito público, constitucional e outras questões também que surgem aqui em Ubatuba na área do direito. E tive realmente uma experiência de quase morte fascinante, acredito que como todas aquelas que as pessoas que já passaram por essa vivência experimentaram. Tenho os meus questionamentos até hoje, é lógico, tenho aqueles questionamentos que já superei, mas é um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar daquela vivência, daquela experiência que tive e tentar enriquecer, acrescentar, trazer informações, trazer conhecimento e compartilhar aquilo que aconteceu comigo. É importante colocar que dentro da minha experiência de quase morte está envolvida uma situação de saúde que me surpreendeu, me pegou desprevenido. Foi constatada a existência de um câncer em dezembro do ano passado, em dezembro de 2024, e como toda pessoa, como todo paciente oncológico, foi uma surpresa e um abalo muito grande, né? Ou seja, a gente sente o chão sair debaixo dos pés, né? Na realidade, por mais que a vida nos dê sinais e que nossos pais nos digam e que os médicos nos alertem, a expectativa, né, e a notícia de ter a constatação, o diagnóstico de um câncer, ela é muito impactante dentro de todo o ambiente, não só interno como externo, familiar, pessoal, profissional, enfim, em todas as áreas. Não era um câncer complexo, era um câncer no intestino transverso. Me pegou na virada de ano, o que atrapalha muito, né? Festas natalinas, Réveillon, essa coisa toda. A gente, além do aspecto emocional que inverte completamente, né? Tem todas as dificuldades de não conseguir fazer exames no tempo que a gente gostaria de fazer, enfim. Eu tive que ter toda uma paciência, uma experiência, né? um tratamento, um preparativo para que se fechasse a forma de tratamento, ou seja, que se viesse concluir primeiro pela cirurgia, né? Como sendo o primeiro procedimento adequado a solucionar o problema. De modo que eu descobri o câncer em dezembro de 2024 e a cirurgia só foi marcada para abril deste ano de 2025, dia 17 de abril. Como eu disse, eu moro em Ubatuba e a cirurgia ficou marcada para ser realizada em São José dos Campos no mês de abril. Eu tive todos os preparativos necessários, tanto no aspecto físico, eu tinha um sobrepeso muito grande, eu pesava quase 130 quilos, e precisava fazer uma série de restrições alimentares e também exercícios físicos.
e isso, graças a Deus, eu consegui cumprir, né? Ou seja, acabei indo sofrer na academia, a verdade é essa, e dou graças a Deus por isso, né? Foi muito importante todo o meu preparativo físico, também a preparação física para a realização da cirurgia, e isso me ajudou muito durante o procedimento cirúrgico. E eu fui a São José dos Campos junto com minha esposa, Clarissa, tinha acompanhamento de outros familiares também, mas fomos ao hospital, né, para fazer o procedimento de internação, aquela questão toda, esperando a realização da cirurgia. E um detalhe que me chamou muita atenção a partir em que as horas foram transcorrendo, é que, além de todas as preparações no que diz respeito às medicações para a limpeza intestinal, uma série de coisas, eu não tomava nenhum relaxante ou nenhum calmante, absolutamente nada, né? Ou seja, o horário da cirurgia foi chegando e a tensão natural desse momento também foi aumentando bastante, por até estar muito consciente. Eu me lembro que quando o maqueiro chegou na porta do quarto, eu olhei para ele e falei, olha, está faltando alguma coisa. Eu já tenho experiências de muitas outras cirurgias no passado, já há algum tempo, mas tive bastante cirurgias na vida, e em todas elas eu saía do quarto já um pouco, não vou dizer anestesiado, mas com algum comprimido, algum relaxante, enfim, que me tirasse um pouco a percepção fina, né, de todas as coisas. É um momento difícil, é um momento em que a gente tem um estresse emocional muito grande, mas lá fui eu de maca, né, para aquela sala pré-cirúrgica. E eu me lembro que a única coisa que eu conversava de uma forma insistente era, olha, eu preciso dormir, eu quero tomar alguma coisa, eu não quero ficar consciente, etc. Os profissionais todos muito atenciosos, muito carinhosos, me explicavam que era necessário que se fizesse uma série de perguntas, uma série de questionamentos, e que eu precisaria estar ali atento. Eu falei, não há problema, vamos continuar, etc. Mas eu preciso ir para o centro cirúrgico dormindo, era o que eu falava. O anestesista veio conversar comigo, me explicou a necessidade de se aplicar inclusive uma anestesia peridural. Eu havia solicitado que fosse uma anestesia geral, mas ele explicou do benefício na recuperação pós-cirúrgica, né, com a anestesia peridural. Por óbvio, eu concordei de plano, eu falei, ele era o profissional que estava no direcionamento daquilo, mas insisti, doutor, eu preciso tomar alguma coisa, daqui a pouco vocês vão me levar para o centro cirúrgico. Não, Marcelo, fique tranquilo, chegando no centro cirúrgico você vai ser anestesiado, pré-anestesiado, enfim, todos os procedimentos comuns. Mas aquilo era novidade para mim. Eu confesso que eu, quando fui ao centro cirúrgico numa outra maca e entrei no centro cirúrgico totalmente consciente, eu tenho certeza que o pico de estresse, pressão, etc., foi muito alto, né? É algo que pode ser comum para um cirurgião, para um anestesista, para os instrumentistas, né? Mas para paciente que vai ser operado não é uma coisa nem agradável e nem comum, né? Você verificar, sentir os cheiros, ouvir os barulhos, verificar as movimentações, ter essa sensibilidade toda crua, vamos dizer assim. Eu senti muito uma alteração que não era só metabólica, né? Não era só uma questão de uma alteração, seja no aspecto emocional, de nervosismo, seja no aspecto físico, de pressão. Houve uma alteração naquele momento, sem sombra de dúvida. Eu me lembro que, de uma forma consciente, eu clamava muito pelo nome de Jesus Cristo, né, que era a minha fé como evangélico, mas era um pensamento apenas, né, havia então apenas aquele clamor, e procurava lembrar de coisas boas, né, familiares, enfim, coisas que me trouxessem aquela sensação, busca de uma sensação de positividade, de paz, enfim, aquilo que pudesse me acalmar o máximo possível. Eu me recordo que o anestesista então pediu que eu sentasse, ele já havia pulsionado a veia, já havia aplicado alguma substância, mas eu ainda assim estava muito consciente, né? E ele pediu que eu sentasse para que ele fizesse a aplicação da peridural. No momento em que eu sento, é o momento em que eu tenho o último flash de consciência, né? E quando eu digo consciência, é aquilo que a gente pode definir como sensibilidade, né? Ou seja, melhor dizendo, como sensações. É o último momento em que eu realmente enxergo o ambiente,
É o último momento em que eu ouço vozes, né, em questões audíveis. Eu estava conversando com a enfermeira, eu estava segurando a mão da enfermeira também, tinha aquela sensação tátil, né, de estar segurando a mão de uma pessoa. Havia mais pessoas do meu lado, havia uma outra enfermeira do lado esquerdo também, eu sentia o corpo dela me apoiando, né, enfim. Mas de uma forma muito rápida, não foi aos poucos, foi de uma forma muito rápida. Tudo aquilo que a gente define como sentidos foram trocados por o que hoje identifico como sensações, né? Então, tanto o sentido auditivo deixou de ser um sentido, parecia mais uma sensação de ouvir algo. A visão, por exemplo, né, o sentido da visão foi totalmente alterado. Eu fiquei assim, era como se eu mergulhasse o meu rosto numa lata de tinta souvenir branca, desculpe, mas a marca, mas enfim, numa lata de tinta látex branca, né? Ou seja, parecia que eu havia mergulhado o rosto, né? A sensação é que os olhos, e esse branco era um branco absoluto, era um branco muito forte. Não era brilhante, não era como uma luz reluzente, não havia uma sensação de claridade, havia uma sensação de branquitude, né? Essa sensação de que tudo se fazia branco ali, era algo muito forte mesmo. Curiosamente, a sensação tátil, ela permaneceu, foi a única que eu identifico até hoje como um sentido, né? Só que eu já não tinha mais a recordação de estar de estar numa pré-cirurgia, né, de estar sendo anestesiado ou pré-anestesiado. Não havia uma memória do que eu estava fazendo há alguns instantes atrás. Então a minha identificação é como se eu estivesse segurando a mão da minha esposa, né? A sensação que eu tinha era como se eu estivesse fazendo um passeio muito agradável, né, segurando a mão da minha esposa. Eu moro em Ubatuba, tenho esse privilégio aqui realmente a gente tem muito contato com a natureza, né, a gente caminha muito, a gente faz trilha, enfim, essas questões todas, e assim, sempre junto, né, aquela questão do prazer de estar na companhia que você quer estar, né, naquele momento, era bem isso, essa sensação de estar com quem eu gostaria de estar. Mas eu me recordo que em determinado momento eu tento passar a enxergar, né? Ou seja, aquele branco, não que o branco me incomodasse, mas eu queria ver o que havia à minha volta. E a única coisa que eu consigo identificar eram silhuetas de olhos, né? Alguns muito próximos mesmo, como se tivesse alguém debruçado sobre mim, né? Talvez na prática até tenha acontecido isso, né? Porque por óbvio na prática eu fui deitado na cama novamente, né? E muitas das vezes talvez alguém tenha se debruçado sobre mim, mas a sensação que eu tinha era essa, que os olhos estavam muitas vezes muito perto e muitas vezes um pouco distantes, mas eu sempre só enxergava. E quando eu digo enxergar, é aquela diferença entre o sentido da visão e a sensação de estar enxergando, né? E eu só enxergava a silhueta de olhos. Me trazia um conforto, não eram olhos familiares, não eram assim como se eu estivesse cercado de pessoas que eu conhecesse ou algo assim, mas me traziam muito conforto. E essa sensação de conforto, ela foi realmente tomando conta de mim, né? Eu fui aos poucos percebendo uma sensação de pertencimento, uma sensação de paz muito grande, mas acho que a paz ela começou, e daí por causa da paz vem essa sensação de pertencimento, essa sensação de estar num lugar do qual, por exemplo, eu nunca deveria ter saído, né? Uma sensação assim muito reconfortante, né? Muito boa de estar ali. E isso, é claro, foi me desligando de outras questões, de outras preocupações. No momento que eu percebi que eu estava um pouco desligado de outras preocupações, até pela minha profissão, por uma série de coisas, eu sou uma pessoa que procura estar perceptivo às coisas, né? A sensação que eu tive foi de conectividade. Então, se eu puder definir duas sensações muito fortes dentro dessa experiência, foi a questão do pertencimento e da conectividade. Quando eu digo conectividade, é muito mais do que isso que a gente está fazendo aqui. Pode ser um exemplo, né? A questão da internet pode nos servir como um exemplo, mas é muito mais do que isso. Ela é universal realmente, é uma sensação de conectividade
não apenas com o outro lado do mundo, né, não apenas com provavelmente um chinês que eu nunca tenha visto na vida, né, ou qualquer coisa assim, né, mas universal mesmo, uma sensação de que tudo aquilo que havia em mim, tudo aquilo que era eu naquele instante, estava conectado com um todo, com algo muito maior, com algo que realmente extrapola uma forma de descrição, né, de identificação. Poderíamos pensar em questões capilares, enfim, seja lá o que for, ou mesmo, né, situações de internet, enfim, mas é muito maior do que isso. Essa conectividade, essa sensação de pertencimento e conectividade era muito forte. Nesse instante, eu percebo que algo se tornaria irreversível, né, sabe? É aquela sensação de que, puxa, tô tão bem, tá bom, que bom, vou ficar por aqui, vai ser legal, né? Assim, tô me sentindo super bem, tô em paz, tô muito tranquilo, tal, etc. E eu comecei a ter aquela sensação tátil da mão diminuindo. Agora, me desculpe realmente se eu me emocionar. Desculpa. Eu não sei dizer ao certo se aquela sensação de diminuição tátil porque não foi que de repente soltaram a minha mão, não foi isso, foi como se a mão fosse diminuindo. E eu sentia aquela diminuição de contato tátil na mão e comecei a entender, né, que a partir do momento que eu deixasse de sentir aquele contato, o irreversível seria realmente irreversível, né? E como havia a vinculação com a pessoa da minha esposa, era algo que a gente havia conversado muito antes da cirurgia, desde a constatação do câncer, de não desistir, né, de continuar lutando, de perseverar, de, por mais difícil que a situação fosse crescendo, enfim, por pior que fosse o quadro, que a luta pela vida seria uma marca, né, seria algo que eu levaria em consideração a tudo que nós sonhamos e construímos. Eu vou precisar acrescentar um detalhe. Antes dessa questão da sensação tátil, eu me lembro que eu me assusto um pouco porque aquela sensação auditiva, sem ouvir vozes, eu tive muito forte das pessoas que estavam ali, de quem estava ali, querendo, não vou dizer entender, mas perguntar se eu realmente estava me sentindo bem, né? Era como se agora eu tivesse que dizer, mas bem como, né? Você está se sentindo bem? Tô, mas não é só um tô me sentindo bem, mas bem como? Bem por quê? Né? Você está se sentindo bem de que forma? Né? Eu me lembro que haviam como se fossem alguns questionamentos mesmo, como se fossem algumas perguntas, e que a minha sensação de bem-estar era tão grande, que eu conseguia explicar, eu conseguia transparecer, eu conseguia mostrar aquela sensação de bem-estar a quem estava ali. E aquilo era como se fosse um processo eu não vou dizer de aceitação, não é isso, mas é como se tivesse, cada vez que eu demonstrava mais o bem-estar, a sensação do pertencimento aumentava mais, a sensação de bem-estar aumentava mais ainda, né? Então era gradativo isso, era algo que era como se fosse uma troca, né? Era como se fosse assim, como se eu precisasse
mostrar que eu estava bem, né, estar aqui e descrever a razão de eu estar me sentindo bem, e quanto mais, é como se a gente fosse ganhando pontos, né, numa questão de perguntas e respostas, vamos dizer assim. E isso antecedeu a questão da sensação tátil, né. Aí, como eu estava descrevendo a questão da sensação tátil, eu tinha a identificação da mão da minha esposa, e eu fui sentindo como se a mão dela fosse sendo retirada da minha mão, o contato, né? E aquilo me fez lembrar as questões da luta, da promessa de viver, da promessa de estar vivo, etc, etc. Mas era muito confortante estar lá, era muito bom estar lá. Então, assim, é como se eu estivesse nos últimos instantes de uma escolha, né? Assim, quando você tivesse para apertar um botão e faltasse milésimos de segundos para você apertar um botão, aquela sensação. E nesse instante eu tento fixar a minha visão, e eu não sei qual foi a razão que eu tentei fazer isso, mas nesse momento eu vejo o meu filho, Salomão. Foi a única, daí sim, sentido de visão, né? Deixou de ser a sensação. Aquele foi o único instante de sentido de visão. E eu vejo o Salomão, nosso filho, né? É o meu filho caçula. Ele hoje tem 10, vai fazer 11 anos, agora em janeiro. Ele estava numa viagem bem distante do local onde estava sendo cirurgiado, até para que ele não participasse tão intensamente ali, né? Vivendo aquela experiência bem difícil. E eu ouço daí a voz dele falando: pai, eu preciso que você fique. Nesse instante, os gritos da enfermeira, eles tomam conta do meu ambiente, né? Ou seja, as coisas deixam de ficar brancas, né? E assim vem uma sensação, como se fosse uma sensação de pressão baixa, né? Assim, de queda, né? De pressão. Eu já estava com a pressão muito baixa, daí eu quero passar depois os detalhes, porque é óbvio, eu fui atrás do meu prontuário, eu tive acesso aos registros do que aconteceu naquele centro cirúrgico, e graças a Deus estou aqui pela competência dos médicos, pela competência do anestesista também, de todos que estavam naquela sala. É óbvio, pela vontade de Deus e pelo meu trabalho também, pelo meu esforço, mas só tenho a agradecer a tudo que aconteceu ali dentro. E o grito da enfermeira dentro da minha cabeça era muito nítido. Ela falava: Marcelo, Marcelo, aperta forte a minha mão, porque eu não posso te perder de novo. Essa frase, eu não posso te perder de novo, foi como se fosse um rio, assim, invadiu o meu corpo, o meu físico como um todo, porque eu queria entender que de novo era aquele, o que tinha acontecido, porque eu não tive noção de tempo nenhum, né? Não tive noção de se foi pouco tempo, se foi muito tempo, eu não tive noção nem do que tinha acontecido na realidade, né? Foi depois, agora vou abrir um parênteses, vou deixar para falar da minha experiência na UTI depois, mas foi depois que eu saí do hospital, 10, 15 dias depois, que eu tive acesso ao prontuário, e eu tive 4 bradicardias, diminuição do batimento cardíaco excessivo, né? Não chega a ser uma parada cardíaca. Eu tive a pior bradicardia, chegou a 10 batimentos por minuto. Isso significa um batimento a cada 6 segundos. Foram ministrados vários remédios, medicamentos, né? Adrenalina, enfim, foram medicados várias substâncias para que eu pudesse voltar, e só não me deram aquele choque, né? Aquela questão da máquina de choque, porque houve esse despertar, né? A situação foi tão forte, que naquele momento, eu então eu estou deitado, né? A hora que eu acordo, a hora que o médico vê que normaliza, ele fala: agora eu preciso aplicar a peridural. Então, eu realmente não havia tomado a peridural ainda. Eu me lembro que isso eu tive consciência, porque eu cheguei a perguntar de novo. Aí ele falou: não, Marcelo, tudo aconteceu antes da peridural. Aí, para aplicar a peridural, meu corpo estava tão tenso, que foram 4 tentativas. Você não tinha recebido nenhuma pré-anestesia, nada? A mínima possível, a mínima possível. Aquela de acesso, quando colocam, né? Porque
A medição de pressão sanguínea na cirurgia, ela é feita por um aparelho que é introduzido na nossa corrente sanguínea, introduzido numa artéria, né? E quando ele faz a introdução desse equipamento, desse aparelho, desse medidor, aí existe um pré-anestésico, sim, existe alguma substância ali que dá uma anestesia, mas algo que seja considerado anestésico cirúrgico, não. Né, assim, minhas terminações nervosas estavam, se não 100% despertas, com certeza mais de 90% estava assim. Foi muito forte isso, né, ver que ele não conseguia aplicar, a agulha não conseguia entrar na minha coluna. 3, 4 dias depois, eu manifesto uma roxidão no corpo, na lateral do corpo inteiro, perna, cintura, como se eu tivesse caído, e não foi por causa da tensão e da compressão que eu fiz na mesa cirúrgica mesmo, né? Então, assim, foi algo que, aí eu queria falar um pouquinho das experiências físicas, emocionais e espirituais, né, dentro desse cenário, que foi muito forte, foi muito forte. Uma EQM é uma bênção, uma EQM é algo que transforma a vida de uma pessoa. E essa transformação, ela é carente de uma compreensão, né? É muito importante compreender a EQM dentro daquilo que nós somos e que nós conhecemos e acreditamos até o momento de tê-la, né? Eu não sabia que EQM existia, eu vim escutar essa expressão porque é óbvio que depois da cirurgia a preocupação já não era mais o câncer, era o coração, né? Eu cheguei a ficar com acesso para, se fosse necessário, voltar ao centro cirúrgico. Eles tinham muito receio de que aquele meu retorno fosse provisório, ou seja, de que a recuperação de batimento cardíaco, pressão, etc., fosse uma coisa provisória. Deixaram a minha esposa Clarissa avisada disso e fizeram questão de ressaltar: olha, a hora que tiver alta, você não vai esperar recuperar de cirurgia não, você já tem que começar a fazer uma série de exames de coração para verificar o que foi que aconteceu. Só o detalhe, eu fiz todos os exames e o meu coração está ótimo, graças a Deus, não tive nenhum problema diagnosticado cardíaco, né, em razão do que passei naquele momento, né, da EQM, no pré-cirúrgico. Então, eu vou começar pelo aspecto físico. Eu nunca me senti tão bem. Quando eu cheguei na UTI, quando eu acordo na UTI, eu tinha aquela sensação da boca, né, sensação de boca seca, etc. Mas eu me lembro que eu queria levantar, assim, mas quando eu digo que eu queria levantar, não é que eu queria, as enfermeiras tinham que me segurar. Cada vez que elas viam que eu estava conseguindo levantar o tronco, vinha uma correndo e me deitava de novo. Com menos de 12 horas, eu já estava em pé, porque eu levantei. Tem uma hora que elas descuidaram, eu levantei e queria sair andando. E uma das enfermeiras se dispôs, ela acho que deve ter imaginado que eu não ia conseguir. Ela pediu para um outro enfermeiro estar com uma cadeira de rodas atrás, etc. E tá certo, uma UTI não tem um corredor tão grande assim, mas eu cheguei a fazer ida e volta no corredor. Também na manhã seguinte, me deu uma vontade de tomar banho, uma coisa gigantesca. Aí ela falou: não, pode ficar tranquilo, eu vou trazer aqui a bacia com a coisa. Eu falei: não, eu vou tomar banho em pé. Ela falou: não, imagina, você não consegue. Eu falei: não, eu vou tomar banho em pé. E estava indo para o banheiro e percebi que ela chamou mais 2 enfermeiros. Eu falei: mas onde é que vai esse monte de gente? Ela falou: não, você precisa tomar um banho, eles vão te dar um banho. Eu falei: de jeito nenhum. Se vocês quiserem ficar no banheiro, pode, mas quem vai me ensaboar sou eu. Eu estou me sentindo bem. A minha sensação de bem-estar físico, eu estou falando da parte física apenas, era como se eu tivesse voltado à adolescência, sabe? Assim, a sensação física era como se eu tivesse a energia de um adolescente, a disposição de um adolescente. O anestesista, ele vai ao quarto na manhã seguinte, ele é o primeiro a chegar, e eu me lembro que ele olha para mim, eu falo: oi doutor, tudo bem? Ele fala: oh, você me reconhece? Eu falei: claro doutor, o senhor é anestesista, desculpa, não lembro o nome e tal. Daí comecei a conversar, ele falou: Marcelo, você se lembra
do que aconteceu. E eu falei, doutor, eu me lembro do que eu vivi. Agora o que aconteceu vai ser o senhor que vai ter que me contar. E ele não contava, ele ficava fazendo meio que perguntas. Eu falava um pouco da EQM sem saber o que era EQM, né? Mas enfim, de certo modo um pouco envergonhado ainda, né? Depois eu vou entrar nessa parte emocional. Nos primeiros instantes sentia um pouco até de vergonha, né? De ter passado por aquilo, daqui a pouco eu explico. Mas eu, na parte física, né? Eu queria que ele falasse o que tinha acontecido, né? E ele por umas 2 ou 3 vezes fala que a minha sorte era que era ele o anestesista. Na primeira vez eu dei risada, na segunda eu achei estranho, na terceira eu comecei a achar soberba, né? Eu falei, poxa, o profissional está se achando, né? Que bom, estou aqui, graças a Deus, graças a ele e tal. Mas podia dar uma outra frase. E eu descobri depois o porquê disso. Quando eu pego o prontuário, o remédio, a terceira medicação que ele me aplica, não estava na lista. A terceira medicação eu nem paguei por ela. O plano não pagou por ela. Né? É uma medicação que quando eu tenho coragem, eu faço até algumas pesquisas a respeito dela. Eu já vi que ela serve para questões até de tratamento de verminoses, enfim, de uma série de coisas. Mas ela tem uma função muito específica, que é de aceleração de batimento cardíaco, né? A administração dela em pacientes normais, que não estão em coisas cirúrgicas. E eu acredito que era ele que tinha essa medicação dentro do bolso, né? Ou seja, né? Porque realmente não foi uma medicação que o hospital, ou que o plano, ou que, enfim, saiu do contexto, né? Saiu daquela previsibilidade. E quando assim, isso tudo eu descobri depois que eu vi o prontuário, mas quando eu percebi que havia em mim uma disposição física como eu não tinha antes, isso foi um propulsor. Seja um propulsor para ter uma ótima recuperação cirúrgica, seja um propulsor para enfrentar a quimioterapia que veio depois, da forma como veio a quimioterapia depois, seja um propulsor para encerrar da quimioterapia, buscar agora a fase da suplementação, a fase do reforço, e sim, tem vitamina que precisa aumentar, então vamos tomar vitamina, tem coisa que precisa fazer, vamos fazer, sabe? A disposição de viver aumentou em forma enésima, assim, não dá para descrever. Eu já queria viver muito, agora a vontade que eu tenho é de viver para sempre. E não no sentido de temer a morte, porque daí agora eu vou falar das questões emocionais. É claro, quando a gente passa pela notícia e tem a notícia de um câncer, a gente sempre vê a morte de uma outra forma, né? A gente passa a ver a morte como uma inimiga, né? A gente passa a ver a morte como um desafio, né? Como algo que está ali para te afrontar, vamos dizer assim, né? Que está querendo te alcançar aos poucos, que está querendo te tirar um monte de coisas, etc, etc. Antes de ter o câncer, meu pai faleceu de câncer, tia, prima mais nova, enfim, eu tive contato com essa doença muitas e muitas vezes na vida, mas nada descreve, nada se equipara quando é você, o paciente oncológico, né? Por mais experiência que eu tenha tido na vida com pacientes oncológicos, ter câncer transformou a minha vida também. E o primeiro momento de transformação, a primeira dificuldade é justamente isso, a relação com a morte, né? A relação com a iminência com a incerteza a gente nunca sabe quando vai morrer, tendo ou não tendo câncer, é lógico, mas a hora que alguém te diz que o seu corpo está destruindo o seu próprio corpo, é algo muito forte, é algo que realmente a gente questiona tudo, né, em termos da relação com a morte. Aquela experiência da EQM inverteu isso. Aquela experiência da EQM me fez ver que a morte não era algo terrível para mim. E aí estou falando de algo muito pessoal, não quero que ninguém imagine que isso é algo que eu penso que se aplique a qualquer outra pessoa, né? Mas eu estou falando para mim. A experiência que eu tive foi de que aquilo seria algo que iria e que vai acontecer um dia na minha vida, mas que faz parte da minha vida, né? Não implica no encerramento dela,
não implica no cerceamento dela sequer, né? Não vai ser uma derrota. É complicado falar sobre o lado emocional dessa experiência sem pensar nas questões espirituais, mas eu creio que é lícito e justo e necessário que todo mundo que passou por uma EQM na vida se dê o direito de pensar nela de acordo com a sua convicção espiritual, sem de alguma forma imaginar que possa ser utilizada a EQM para interferir ou influir na fé das outras pessoas, mas na sua fé, na fé de quem passa, ela é necessária, ela é algo que não se desvincula mais. A emoção, desde a minha EQM, ela deixou de ser um sentimento puramente emocional. Ela passou a ser algo que eu consigo transferir, transformar sobre o aspecto físico e sobre o aspecto espiritual. Eu tive clientes que passaram a falar: Marcelo, você está falando de uma forma mais clara. Antes era difícil entender o seu juridiquês e agora você está explicando de uma forma mais clara. Marcelo, você está conseguindo construir estratégias que são mais profundas do que aquelas que você fazia antes. Clientes que eu tinha antes da EQM, que eu tenho até hoje. Pessoas que estão ao meu redor, amigos. Nesse aspecto, a questão das amizades é muito interessante, sabe? Realmente a gente deixa de ter a necessidade de conviver o dia inteiro com os seus amigos, com os nossos amigos. A gente passa a entender o que significa amizade. As amizades, elas passam a ser realmente aquilo que os poetas dizem, né? De que a amizade é um sentimento que não se acaba, é um sentimento muito profundo, que se resgata a qualquer instante. E realmente é, né? A EQM me mostrou isso. Eu cheguei a trocar mensagens, até semana passada mesmo, com pessoas que eu não lembrava que eram pessoas que tinham participado da minha infância, né? Mas que por morar em Ubatuba há muito tempo, enfim, a gente só lembra mais ou menos do que aconteceu com aquela pessoa há 25, 35 anos atrás. Mas aí eu estou trocando mensagens com a pessoa e a pessoa fala assim: pô, Marcelo, que legal te ver bem e tal, não sei o quê. Você está me lembrando quando a gente jogava futebol assim, assim, assado. Eu parei pensar: meu Deus do céu, mas isso faz mais de 50 anos. Isso aí aconteceu quando eu tinha 7, 10 anos de idade. Né? Então, assim, eu tenho certeza que a EQM foi um divisor de águas na minha vida em relação a isso tudo, né? E para isso eu preciso entrar na parte espiritual agora. E por quê? Eu fui criado em colégio de padre na minha infância. Eu morava no Rio de Janeiro, meus pais tinham se mudado para o Rio de Janeiro. Eu morei dos 2 aos 10 anos da minha vida no Rio de Janeiro. Lá eu estudei num colégio, que era um colégio de padre, bem severo, bem rígido, mas sempre fui bom aluno, graças a Deus, sempre andei certinho nas questões. Mas eu não tinha uma convivência e uma prática religiosa, né? Meus pais não professavam uma fé naquela época, então eles não me direcionaram a fazer primeira comunhão ou qualquer coisa nesse sentido. E assim foi durante a minha infância. Depois eles me mudam para Ubatuba com 10 anos, em 78. E assim foi até a minha fase adulta mesmo, tanto na minha adolescência, quanto na época de faculdade, na primeira, vamos chamar assim, adolescência. Eu não tinha uma vinculação de fé. Sempre usei expressões tipo: se Deus quiser, vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe. Sempre usei expressões assim, mas nunca tive, desde aquela época, até aquela época, né? Uma sensação de fé, né, um conhecimento de fé. E em 1998, 99, eu adquiro uma enfermidade chamada esteatose hepática, que é gordura em volta do fígado. Foi 1 ano e meio de sofrimento. Eu cheguei a fazer punção do fígado
para entrar já estava na lista de transplante, eu estava no grau 2 da esteatose hepática, né? E de 99 para 2000, eu sou corintiano, dá para ver ali, justamente na final do campeonato mundial, do primeiro título mundial do Corinthians, uma pessoa praticamente invadiu a minha casa, onde eu morava, e ele falava que a vida dele dependia da minha participação num encontro evangélico. Eu achei aquilo muito estranho, muito forte, muito louco, né? Daquele meu conceito de ausência total de fé e de religiosidade, de qualquer coisa assim. Mas eu confesso que foi tão impactante a forma como aquela pessoa dizia que a vida dela dependia da minha ida, né, àquele encontro, àquele local, que mesmo com a final do Mundial de Clubes, eu acabei indo. E fui na certeza de que eu não ia ficar. Eu fui na certeza de que eu iria, era um final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, afinal era domingo. Eu fui com a certeza de que eu ficaria no máximo até sábado à noite e daria um jeito de sair de lá e voltar, né? E naquele encontro eu tive a minha primeira e mais, até então, até a EQM, mais profunda experiência espiritual, que foi uma experiência de cura, né? Eu tive uma sensação de uma ministração de cura, a sensação de que o meu corpo estava sendo invadido realmente, estava sendo limpo por dentro. Eu tive a sensação de mão me tocando por dentro, nos meus órgãos internos, e limpando, não foi só o fígado, né? E aquilo foi muito forte para mim, aquela experiência. A partir daquele momento eu aprendo que fé existe, né? Até então eu não sabia o que era fé. A partir daquela experiência eu aprendo que fé existe. Até hoje, mesmo durante o câncer, mesmo durante o tratamento quimioterápico, preste atenção, mesmo tomando substâncias que alteram totalmente o sistema hepático, as minhas enzimas do fígado são perfeitas, elas não se alteram, elas não indicam. E eu posso dizer para você que depois que eu saí da igreja de 2010 até 2025, o que não faltou foi Jack Daniels, o que não faltou foi caipirinha, enfim. Então, assim, até mesmo uma falta de consciência, né, ou de consequência, eu tive muito, mesmo tendo vivido aquela questão de fé, aquele aprendizado de fé que foi a cura espiritual. E por que eu associo a minha EQM àquela questão da cura espiritual? Porque é como se fosse uma continuidade daquele aprendizado. É como se eu tivesse aprendido a ter fé em 2000 e em 2025 eu tenha aprendido a compreender a fé, a compreender a questão espiritual, a compreender o quão nós somos insignificantes quanto matéria, quanto corpo, quanto uma série de questões que nos ensinam e que nós vivenciamos dia a dia, no meu caso durante 57, quase 58 anos, e que de repente se descortina para mim algo que é totalmente diferente. Desmaios, eu tive um monte na minha vida, na minha infância, seja por questões neurológicas que foram tratadas, seja por brincadeiras de adolescente, né? Segura o ar que eu te aperta o peito, vai diminuir a circulação sanguínea no cérebro, aí você desmaia, essas coisas que não se deve fazer, pelo amor de Deus, tá? Por favor, tá? Isso é uma brincadeira de extrema periculosidade, de extremo mau gosto, mas nada. E assim, quantas vezes já bebi em excesso e apaguei por beber, né, por estar embriagado, etc., né? Nada se compara a uma EQM. A EQM é algo totalmente diferente disso, mas absolutamente diferente disso. Não é um desmaio, não é uma perda de sentidos, pelo contrário. A EQM é uma superatividade, uma superlação de sentidos, né? Então, essa parte desse aprendizado espiritual foi muito importante para a minha vida, sim. É algo que eu ainda estou administrando de tudo. É engraçado, é muito mais fácil para mim acordar todo dia às 6 horas da manhã para ir para a academia, estar na academia às 7 para poder começar a trabalhar às 8h30, 9 horas,
do que ir para uma igreja. É estranho isso, acho que ainda é meu, né? Eu ainda preciso trabalhar isso, ainda preciso ver o que está acontecendo e fazer as superações necessárias para isso, mas eu sei que é necessário, né? Porque, como eu disse agora há pouco, seja qual for a fé de alguém que passe por uma experiência de quase morte, é necessário atentar para ela, é necessário prestar atenção, né, sobre o aspecto espiritual, sim, daquele significado, daquela correspondência, do valor daquilo. E, como eu disse, não para convencer pessoas, ninguém precisa ser convencido de que a EQM existe. Né? Quando eu comecei os estudos, eu pedia para o Carlos as literaturas para começar a entender o que tinha acontecido comigo. Algumas leituras eram extremamente agradáveis, outras extremamente angustiantes, né? Porque assim, eu como que eu sentia ou uma familiaridade muito grande com algumas, ou uma verdadeira repulsa com outras, né? Então, eu louvo e agradeço a Deus e agradeço ao Carlos a oportunidade de estar dando esse testemunho aqui, de estar dando esse depoimento, de estar participando do canal. Espero que isso alcance muitas pessoas que estudam ou que passaram ou que querem conhecer a EQM, mas que acima de tudo se compreenda que realmente é algo muito individual, é algo muito pessoal, é algo muito próprio, que nos serve sim como um campo que precisa ser conhecido. E aí eu tenho uma particularidade nisso, de tudo que eu li, de tudo que eu fiz, ainda que para que a gente, por exemplo, consiga admitir um pouco mais da ciência quântica, né, de coisas que hoje a gente olha e esquece que há 25 anos atrás, quando alguém falou que a gente ia ter um computador dentro do bolso, a gente só faltou internar a pessoa e achar que era louco, e hoje todos nós temos um computador dentro do bolso, né? Ou seja, que as coisas estão muito rápidas, que as coisas mudaram em uma velocidade muito grande, né, nos últimos 50, para não falar só dos 25 anos últimos, e que eu tenho essa idade, né? Então que cada um que passa por isso, pela EQM, consiga enxergar na sua vida também essas mudanças, consiga enxergar na sua vida esse desenvolvimento, esse progresso, essa ressignificação das coisas. Né? Como eu falei, assim como eu aprendi o verdadeiro significado da amizade, algumas expressões são muito fortes, como ressignificar, como conectividade, pertencimento, paciência. É engraçado como a palavra paciência muda, ela muda completamente. Né? Paciência não é um negócio que você precisa perder para perceber que você tem que ter ela. Né? A paciência é algo que você tem que manter muito forte, muito mais rígida, muito mais presente, justamente para que você não sinta a falta dela, justamente para que você não se torne um escravo da necessidade de lembrar, está me faltando paciência. Não, a paciência já tem que estar lá em excesso, tá bom? Obrigado, Carlos, acho que eu consegui colocar tudo para fora. Muito obrigado, Marcelo. Vamos então às perguntas. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Marcelo, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutinhos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida, ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?